amada do Pai. Eu quero aproveitar o Isaías, o pastor Isaías, e às vezes a gente ora, pode sentar, fica em paz aí. E às vezes a gente olha para esse texto que ele citou, do Salmo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor. Outra versão vai dizer assim: deleita-te do Senhor. E às vezes a gente contorce. Ele foi muito feliz aqui em abordar essa palavra, porque a gente fica achando, Davi era fantástico, né? Davi era um camarada que viveu com a visão da graça no meio da lei. Ou seja, ele estava sujeito à lei, ele passou pela maldição da lei quando ele pecou, mas ele era um homem que tinha visão da graça. Então quando ele escreve o Salmo 37, pega só essa palavra, diz assim: agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. A gente interpreta isso, a gente entende isso assim: eu preciso agradar ao Senhor para poder receber o desejo do meu coração. Quantos já pensaram nisso? Muita gente vai ficar com vergonha de se expor, né? Eu preciso agradar o Senhor, como ele disse, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus, para Ele poder satisfazer o desejo do meu coração. Mas não é nada disso. Vire para quem está do seu lado e diga assim: não é nada disso. Diz assim para essa pessoa, e preste atenção, vai aprender algo novo. Sabe quando é que Deus concede o desejo do seu coração? O texto diz: agrada-te do Senhor. É quando você agrada ao Senhor? Que silêncio. Não é quando você agrada ao Senhor, é quando você é agradado pelo Senhor. Vou mostrar para você uma coisa, se liga nisso aí. Olha só, Isaías, o que diz aqui no original. Salmo 37, versículo 4. A palavra para agrada-te é anag no hebraico. E o significado dessa palavra aí já vai servir como introdução para o que eu vou pregar hoje. É estar habituado ao mimo. Quando Deus diz assim: agrada-te de mim, Ele está dizendo: acostume-se a ser um filho mimado, e Ele concederá o desejo do seu coração. O pastor Luiz falou muito essa semana passada, quando ele diz assim: desista de agradar a Deus. Deus não quer que você agrade a Ele. Eu não estou dizendo que você não vai fazer coisas boas, que você vai pecar, que você vai trair a mulher, que você vai transar com o namorado, que você vai falar mentira, que você vai levantar facção no meio da igreja. Tudo isso é ruim. Não é para você fazer essas coisas. Mas entenda que o fato de você não fazer essas coisas não é isso que vai mover o coração de Deus a seu favor. O seu coração, através de Cristo, e isso é graça, ele já foi movido em direção a Deus. Não há nada que possa apagar ou afastar o amor de Deus. E Ele, como Pai, o que Ele está dizendo é assim: acostume-se a ser mimado. Agrada-te de mim, e eu concederei o desejo do seu coração. Isso é um ouro. Aprendeu porque tem muita coisa que você pede a Deus e não recebe? Pede a Deus e não recebe porque acha que não merece, porque não fez o suficiente, porque não agradou a Ele o suficiente, quando na verdade Ele não quer que você o agrade. Ele é agradável quando você recebe dele a bênção, entende que Ele é Pai, entende que Ele é amor e que Ele quer agradar você. Uau! Dá para botar o gasofilaço aqui de novo e mandar trazer oferta de novo, né? Eu daria outro. Quanta gente está lutando, quanta gente está se esforçando, quantas pessoas estão lutando com a força do braço e não conseguem perceber que a vontade de Deus é abençoar. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida, por um momento na sua vida, que parece que Deus virou as costas para você. E você continua lutando, e parece que quanto mais você luta, mais Deus parece que virou as costas para você. Você não está vendo. É um poço que você não consegue nem ver a luz lá em cima.
é porque você está querendo agradar, é porque você está querendo trabalhar na sua força, quando na verdade o que ele espera é que você se agrade dele. Que como criança, repete comigo, como criança, diga de novo, como criança, você se aproxime dele. Assim como a criança, assim como o Benjamin se aproxima da Amanda e abocanha o seio dela para poder mamar, porque ela tem necessidade, ele tem necessidade daquilo, ele quer muito aquilo. E como criança, ele se aproxima. Outro dia eu peguei ele no colo, eles foram lá em casa me visitar, e eu peguei o Benjamin no colo, e coloquei, segurei ele aqui no braço, e ele já abriu a boca assim procurando, né? Eu falei, opa, aqui não. Aqui não. Mas ele é criança. Ele não tem nenhuma vergonha, nenhum pudor. Ele não está nem um pouco preocupado se ele vai estar desagradando quem está do lado dele. Daqui a pouco, se ele começar a sentir fome, sabe o que ele vai fazer? Vai chorar. Ele não está nem aí. Ele é criança e ele quer ser saciado na sua necessidade. E por mais que ele não tenha consciência, ele sabe que o pai e a mãe se agradam dele. Mas às vezes a gente cresce, às vezes não. Certamente nós vamos crescer. Certamente vocês já cresceram. E a gente perde essa visão do filho, da criança, diante do pai. Então repete comigo mais uma vez, como criança. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. E assim, está aqui, como criança. O Espírito Santo falou para mim que ele vai fazer coisas extraordinárias hoje. Vai ter presente, vai ter dons do Espírito Santo hoje sendo distribuído aqui. Eu vou tentar até ser rápido, porque semana passada acabou quase 10 horas da noite, né? Eu não sei o que houve. Hoje eles passaram a palavra para mim até cedo. Deve ser assim, vamos forçar para ver se não vai muito tarde, né? Não, brincadeira, é claro que não fez isso. Mas assim, tem muita gente aqui, você que está procurando, já foi por encontro, já passou no encontro, já viu certas coisas na vida de outras pessoas e quer experimentar mais de Deus, quer experimentar mais do Senhor, quer ter uma intimidade maior. E o Espírito Santo ele falou comigo assim: hoje eu vou dar isso para as pessoas, mas para receber, o que tem que fazer? Ser como criança. Está preparado? Vamos passear junto? Vamos caminhar junto na palavra? E no final, vai ter gente profetizando aqui na frente. Vai ter gente falando em línguas pela primeira vez. Vai ter gente liberando palavra profética. Vai ter mover do Espírito Santo, gente percebendo o Espírito Santo como nunca viu, como nunca percebeu antes. Porque ele está aqui nessa noite, né? Ele está aqui, mas ele também está aqui. Ele está aí, mas ele vai derramar sobre a sua vida de algo extraordinário hoje. Lucas capítulo 18, versículos de 15 a 17, Jesus diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. O povo trazia quem? Interessante. E eu escuto de criancinhas às vezes assim aqui na igreja. Eu já escutei isso mais de uma vez, às vezes não diretamente, mas através da pastora, através da Moná. E no meio dessa crise, dessa pandemia, e as pessoas e as crianças querem vir para a igreja, e os pais, as mães, eles dizem assim: não, mas tem perigo da doença. E a criança vira para o pai e para a mãe e diz assim: ué, mas a igreja não é lugar de cura? Mas o pai e a mãe dizem assim: não, tem que ficar em casa. Como criança. Criança não tem lógica, não tem razão, não raciocina, não sabe o que está falando. Esse é o seu problema. Você acha que sabe demais do que está falando. Você pensa que tem todas as respostas. Acha que os jornalistas, que os políticos e que os médicos têm todas as respostas. Acha que os economistas têm todas as respostas. Acha que os conselheiros têm todas as respostas. Amigo, só quem tem todas as respostas é o Senhor. E o que é de pasmar que o Senhor ele escolheu habitar em você através da pessoa do Espírito Santo. Ou seja,
ele coloca, ele habita, a própria resposta de Deus está dentro de você, mas os seus olhos só olham para fora. Eu acho que a gente devia aprender com essa geração, provavelmente os pais, porque quem vai trazer as criancinhas para que Jesus tocasse nelas? Seus pais. Mas ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que os tinha trazido. Imagina lá João, Tiago, Pedro, Barnabé, Tomé, Bartolomeu, Tomé, Judas. Não, está cansado, não perturba ele, não incomoda, não faz isso. E Jesus para, olha assim, ué? Como assim? Às vezes a gente quer ser advogado de Jesus, né? A gente quer ser advogado da igreja, e a gente quer raciocinar e achar que o nosso raciocínio lógico ele está acima do poder da obra de Deus, do Filho e do Espírito Santo em nós. E Jesus disse assim para eles: deixa as crianças virem a mim. Chamou assim as crianças, versículo 16, e disse assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Outro erro: o reino de Deus pertence às crianças. Não é isso que Jesus disse. Ele diz que o reino de Deus pertence a quem é semelhante a uma criança, que tem as características. E eu não estou falando de rebeldia, de desobediência, de pirraça, essas coisas que crianças fazem e fazem parte do cotidiano dela. Mas eu estou falando da simplicidade, da ingenuidade, da fé simples, do acreditar, da inocência. A essas pessoas pertence o reino de Deus. Quem vai reinar com Cristo? Essas pessoas que são semelhantes a crianças, que se relacionam com o Pai como se fossem filhos. A essas pertence ao reino de Deus. 17, Jesus disse assim: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, a palavra é dura, ele diz ali, nunca entrará nele. E às vezes a gente é cheio de razão. A gente vê adultos, o adolescente também já começa a ter muita razão, mas quando vai chegando o adulto, ele chega a toda a razão. E quando é um adulto mais velho, aí então é que ele é completamente cheio de razão, porque ele acha que já viveu, já experimentou de tudo. E se esquece que a sabedoria de Deus, ela é muito superior a qualquer pensamento humano. E às vezes a gente vibra e grita e diz aleluia, glória a Deus, porque o Senhor fez uma promessa para nós que nos daria muito mais do que nós somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar. Na hora de receber a gente quer, mas na hora de exercer julgamento, nós queremos ser moralistas e não queremos receber o amor do Pai como criança. Mas hoje, diga assim, hoje você vai sair daqui acostumado a ser mimado pelo Pai. Aquilo que você pede e que não recebe, aquilo que você quer e ainda não tem, o Pai vai te dar como um mimo para você, porque o Pai te ama, Ele ama você, Ele quer ver o seu bem, Ele quer você com os desejos do seu coração satisfeitos. Eu recebo essa palavra, eu digo amém, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém comigo? Glória a Deus. Sabe, é simples. Deus quer que esse relacionamento ele seja simples. E o Espírito Santo fala como isso, então repete comigo assim: tenha uma posição inocente. Eu falei a semana passada sobre tomar posição. E como crianças, é exatamente você tomar a posição de que uma criança toma. Então tenha uma posição de inocência. O Salmo 131, eu queria que você lesse esse salmo comigo, é Davi falando novamente. Davi, como eu disse, o cara que teve a visão da graça, mas vivia debaixo da lei. Então olha como o Salmo diz assim: o Senhor, ou melhor, Senhor, orando, né? O meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Nós somos orgulhosos, irmão. Nós somos orgulhosos. Outro dia eu estava falando com o Daniel, porque eu mandei a mensagem para um amigo meu em comum, e ele estava lá com os problemas dele, e ele não me respondeu. E eu brinquei com o Daniel assim: sabe quando é que eu vou mandar mensagem de novo para ele? Lembra disso? Só quando ele falar comigo. Isso é o quê? É orgulho. Orgulho é coisa de criança. Tu já brigou com seu filho? Não precisa contar o testemunho. Já.
Em menos de meia hora depois da briga que você teve com ele, ou agora com eles voltaram para pedir alguma coisa para você? Porque criança não tem o quê? Orgulho. Criança não tem orgulho. Se esqueceu você, mas não está nem aí, né? A necessidade é maior do que o orgulho. Ei, está tão silencioso aqui hoje, não sei o que está vendo. Quantos orgulhosos eu tenho aqui nessa noite? Mas na vida eu vou dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Ele podia errar, mas ele sabia o caminho do Pai. Ele nunca se esqueceu do caminho de Deus, porque como criança ele se aproximava do Pai e ele se aproximava de Deus. É simples assim. Vamos aprofundar? Não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. E alguém diria assim: quando ele diz isso, já é um sinal de orgulho, de arrogância, dizer que não é. Esse é o mesmo Davi, irmão, que no Salmo 139, ele escreveu lá: para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu irei? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu não quero explicar tudo, eu não quero saber a razão de tudo, eu não quero saber como tudo acontece. Isso é muito coisa de pastor e de teólogo. Procura ter explicação para tudo, quer ter uma explicação racional para tudo que acontece, procura ter um motivo para tudo que acontece, procura ver uma forma de Deus fazer para tudo que acontece. E Davi vai dizendo: eu não sou orgulhoso, eu conheço o Pai, eu não tenho um olhar arrogante, eu não quero explicar nada, eu quero é receber. E olha como no versículo 2 ele diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Fica quietinha, minha alma. Mas como é que ele fez isso? Ele diz assim: eu sou, quem lê comigo aqui? Sou como uma recém. O que uma criança recém-aguentada faz? Faz o que, Isaías? Você que está treinado nisso? Dorme. Porque mamar faz força, cansa ela. E quando ela acaba de mamar, ela dorme. E Davi está dizendo assim: eu sou como uma criança que está amamentada. Meu olhar não é orgulhoso, não é arrogante. Eu não quero resposta, eu não quero explicação. Eu quero depender do Pai. Eu quero que a minha alma se acalme. Eu quero que a minha alma se aquiete. Eu quero deitar no colo da minha mãe. Eu quero mamar, eu quero sugar o leite. Eu quero pegar o alimento. E depois eu estou deitado no colo dele. Eu estou protegido, eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora. Quantos de vocês, quando era criança, ficou preocupado na hora do café da manhã, depois de comer o pão, se ia ter o que comer na hora do almoço? Quando era criança, quantos se preocuparam com isso? 1, 2, 3, 4. Não teve infância. Quantos depois de adulto fica preocupado depois do café da manhã se o filho vai ter alguma coisa para comer na hora do almoço? Falando aqui, né? Eu estou falando grego. Está me ouvindo em português? Graças a Deus, que não é. Criança não está preocupado com o dia de amanhã. Quem se preocupa com o dia de amanhã? Porque se você, pai, não se preocupa com o dia de amanhã, tu não é um bom pai. Tem problema. E eu não estou dizendo aqui que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Agora o que eu estou dizendo é que no meu relacionamento com Deus eu não sou o pai. Eu sou o pai do Tiago, eu sou o pai do Daniel, eu sou o sogro da Mona, eu sou o esposo da pastora. Eu sou o seu pastor, eu tenho preocupações. Mas diante de Deus, quem eu sou? Filho, amado, como criança. Eu não quero ter um olhar orgulhoso. Eu não quero ser arrogante. Eu quero deitar no colo do meu pai e ser alimentado por ele. Quem está me entendendo diz amém. É o que Deus quer.
Então eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua, olha o posicionamento. Repete comigo, tome posição. Que posição? A minha esperança está no Senhor. Repete. Mais uma vez. A minha esperança está no Senhor. Desista de ter o controle. Desista de ter respostas. Desista de tentar explicar tudo o que acontece. Desista disso. E como criança, ofereça a Deus até o seu raciocínio, até o seu conhecimento, até a sua sabedoria. Aprenda a depender dEle. Ele quer mimar você. Mas um filho autossuficiente nunca vai ser mimado. Do que você precisa? De nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nunca vai ser mimado. Mas aquele que depende é. Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só que coisa interessante. Portanto, meus irmãos, por causa da grande... Eu estou olhando aqui na linguagem de hoje, porque eu acho que ela dá um impacto maior. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se você mudar a versão, vai dizer: apresente a Deus o seu culto racional. E quando a gente quer interpretar essa palavra culto racional, a gente quer dizer assim: é o culto oferecido a Deus através da minha razão. Deus não está preocupado com a sua razão, com os seus motivos, com aquilo que você pensa. O que Deus quer não é que você o questione. O que Deus quer não é que você fique pensando quais são os motivos ou as intenções do coração dele. O que Ele quer é que você ofereça até a sua razão. Alô? Fala comigo. Culto racional é você pegar a sua razão. Vamos pegar a razão? Mas de quando é que a razão está aqui no cérebro? A minha razão. O que é que eu faço com ela? Eu ofereço ela a Deus como meu culto racional. Pega a sua razão, pega o seu motivo, pega a sua sabedoria e oferece para Ele. E no lugar disso, o que é que eu vou ganhar? Ele está dizendo assim: essa é a verdadeira adoração. A adoração que você levanta a mão e canta aqui, mas questionando, perguntando, tendo sempre uma razão, um porquê. E não é à toa que Jesus olhava para as pessoas e dizia assim: o que vocês estão arrazoando aí nos seus corações? Ou seja, qual é a racionalidade que vocês estão perguntando, estão falando? Uma dessas vezes entrou um paralítico pelo telhado, e Jesus olhou para o paralítico e disse para ele assim: perdoados estão os teus pecados. Aí tinha um monte de gente dizendo assim: mas quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus pergunta exatamente isso: qual é a razão? O que você está razoando aí? O que você está provocando na sua mente? Está questionando o quê? O que é mais fácil dizer? Perdoado está o teu pecado, ou levanta e anda? Então, para você entender que Jesus pode, que eu posso perdoar pecado, fulano, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Porque a razão humana não responde pela vontade de Deus. Mas eu li na Bíblia, tem um monte de gente lendo a Bíblia indo para o inferno. A letra da lei mata, os 10 mandamentos matam, mas Cristo veio para trazer vida. Então, como criança, apresenta para Deus a sua razão, sacrifica ela. Esse é o culto racional. É o culto racional que nós oferecemos para Ele. Não vamos ser igual ao mundo. Não se acostume com o padrão do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E aí nós vamos receber a bênção de Deus, a boa, diga boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém, dá um forte aplauso a Jesus. Diga, como criança, pergunta para quem está do seu
lado: que posição eu preciso tomar hoje? Diga para essa pessoa, como criança. Uma das coisas que criança tem é uma fé simples. Não é uma fé composta, não é uma fé trabalhada, não é uma fé que tem um monte de razão, de motivo. E às vezes a gente fica citando, eu faço isso, irmão, eu estou dizendo que essa palavra veio para mim forte. E a gente fica citando a Bíblia, não que esteja errado citar a Bíblia, mas a gente quer convencer Deus a fazer o que Ele já disse que faria. Não precisa. Como você que é pai, o seu filho não precisa te convencer que você tem que vestir ou alimentar ele. Você vai fazer isso. E a gente quer convencer Deus. Mas uma fé simples é coisa de criança. E isso é maravilhoso. Um dia desse, uns tempos atrás, aí, uns anos atrás, me liga Daniel dos Estados Unidos. Já era de noite aqui. Na época eu acho que era um fuso horário, eu estava em 2 horas ou 1 hora. Depende um pouco do horário de verão lá e cá. Aqui é na frente, né? Aqui é na frente, né? Não é isso? Pois é, 8 horas da noite, lá vai ser antes, 6 ou 7, dependendo do 7, 1 hora, nós estamos em 1 hora. E ele me liga umas 10 e pouca da noite. Daniel me ligando. Não é muito costume dele fazer isso, né? Já falando de você. Vai lavar a roupa suja em casa. E ele me ligando, é estranho. Eu sempre atendo, minha mulher, meus filhos, agora minha nora, eu sempre atendo, esteja aonde estiver. Só se eu estiver anestesiado na sala de cirurgia e não puder atender. Eu sempre atendo. Porque pode não ser nada, mas pode ser tudo. E quando vem da minha família, sempre é alguma coisa. Como os meus pastores, sempre atendo. Sempre atendo. Mas se você não tem o seu número na minha agenda, eu não vou lhe atender. Porque eu não atendo o número que eu não tenho na agenda. Só para dizer, para ser claro, né? Porque tem muito telemarketing ligando e perturbando, né? Então se não tem na minha agenda, não atendo. E ele ligou para mim. E eram umas 10 e tanta da noite. Acho que 11 e pouca aqui, 10 e pouca lá. Ele estava vindo do congresso. E foi uma van lá de Miami, não sei para onde, não lembro qual é a cidade, voltou. E em vez de deixar ele em casa, lá perto da igreja, lá de onde ele morava, sei lá onde, deixou ele num lugar. E lá não tem ônibus, não é igual aqui não. Vai pegar um ônibus, vai não. Vou pegar um trem, não vai não. É só em alguns lugares que passa. E largou ele lá, 10 e tanta da noite, sem um tostão no bolso, sem uma prata no bolso. Aí ele liga para mim: pai, eu preciso de não sei quanto, $50? Mas acho que não transfere menos de 50, né, na época, não é isso? Eu preciso de $50 para pegar um Uber lá, como é que chama Uber? Não, mas era Uber que você falou, era Lyft. É um Uber desse, para me levar para casa. E contou a história para mim. O que você acha que eu fiz? Arranjei os $50, que na época eram uns R$200. Porque eu não vou deixar o filho na rua. O que ensina isso? Uma fé simples, porque ele sabe que o pai vai socorrer ele na necessidade dele. E se não tivesse o dinheiro? É exatamente isso que Deus está dizendo que você não tem. O Pai sempre vai ter para suprir você. 2 ou 3 disseram amém. Que vocês recebam então em nome de Jesus. Sempre tem. E se não tivesse, arrumado. Se Deus precisasse pegar emprestado, Ele faria para entregar para você. Mas Ele não precisa disso. No livro de Atos, no capítulo 12, versículos 13 a 16. 13 a 16. É um texto que você conhece muito bem, é a prisão de Pedro. Herodes manda prender Pedro e Tiago, mata Tiago no cárcere, Tiago é morto à espada, e deixa Pedro preso no meio de 2 guardas, com
com os pés e braços amarrados num tronco. A igreja sabia que Tiago havia morrido, havia sido sacrificado. Tiago, que eu estou falando, é aquele, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, ele havia morrido, filho de Zebedeu, irmão de João. Ele havia sido morto no cárcere. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer logo no começo da era da igreja. A igreja sabia que ele havia morrido e sabia que Pedro estava ali no caminho da morte, porque a morte de Tiago agradou o povo. Sabe, tem muitas coisas que agradam o povo, e dizer que a voz do povo é a voz de Deus, e só porque a maioria pensa do mesmo jeito, dizer que Deus pensa dessa forma, é um erro. Nunca vá pela voz da maioria, vá pela voz do Espírito Santo que habita em você. A maioria é a maioria, mas não significa dizer que tem razão. Bom, só uma ideia. E ele estava esperando para que no dia seguinte ele pudesse matar Pedro também e ganhar confiança. Político faz isso. Político, ele quer popularidade. O cara queria popularidade no meio daquelas pessoas. Ele já tinha matado um, ganhou popularidade, agora queria fazer de novo. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. O que a igreja fazia? O texto diz que na casa de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, a igreja se reuniu e começou a orar e a orar pela libertação de Pedro. Ali veio uma fé de que Deus poderia fazer alguma coisa, fazer um milagre, intervir numa situação que era potencialmente uma situação de morte. E quando eu falo uma situação de morte, é uma situação de morte mesmo. Pedro estava no caminho da morte. E a igreja começou a orar. Lá pelo meio da madrugada, um anjo do Senhor aparece para Pedro. Aparece para quem? Pedro. Toca nas cadeias, as correntes caem. Imagina que tem um guarda de cada lado de Pedro, e Pedro está aqui no meio. O anjo solta Pedro, pega Pedro e diz assim: vem comigo, pega a sua carga e vem comigo, e sai dali. E os guardas não viram nada. A Bíblia diz que tinha portões, né? Ele estava no cárcere interior, na masmorra, e para chegar lá na rua, no pátio, tinha portões. E cada vez que eles chegavam perto de um portão, o portão simplesmente se abria, como se fosse automático, e respondesse a um sensor de presença. E respondia mesmo a presença do anjo de Deus que estava ali. E os portões iam abrindo. E existiam guardas, em cada portões existiam guardas, e nenhum deles viu o que estava acontecendo. E Pedro foi livre da prisão. Repete, Pedro foi livre da prisão. Não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo manda dizer para você: tem pessoas aqui que estão aprisionadas, estão presas, em prisões que podem ser de muitos tipos. Não necessariamente uma prisão lá em Bangu, mas prisões de muitos tipos. Presos aos seus medos, presos ao ressentimento, presos à falta de perdão, presos ao pecado, presos a um caso fora do casamento, presos a um vício de drogas ou de álcool, presos ao cigarro, presos ao seu próprio orgulho. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, assim como Pedro, sem saber como, sem os guardas verem, sem ninguém perceber, assim como ele libertou Pedro da prisão, ele liberta você da sua cadeia, da sua prisão espiritual ou da sua prisão material. Ele vai tirar você desse jugo imposto pelo inimigo, e vai levar você lá para fora, para a reunião de oração dos crentes. Quem está me entendendo diz amém. Quando chegou no pátio, o anjo se afastou dele, e aí Pedro estava livre para seguir o seu caminho. Para onde ele foi? Ele não fugiu, ele foi para o lugar da oração, onde os irmãos estavam orando por ele. Mas onde eu quero chegar, eu contei esse contexto todo para te mostrar que nós precisamos ter uma atitude de criança. Agora vamos ao texto principal. Versículo 13 de Atos 2 diz assim: batendo Pedro à porta. Quem bateu a porta? Pedro. Uma menina chamada Rode saiu para escutar. Em algumas versões, talvez as suas, esteja escrito uma serva, uma criada, mas se você for para o original, a palavra é menina. Uma criança, uma menina, criança do sexo feminino, foi lá abrir a porta, e quando ouviu a voz de Pedro, Pedro batia e chamava: sou eu, abre a porta, sou eu, abre a porta, sou eu. Ele não sabia quando é que os guardas iam perceber que ele fugiu. Então ela foi lá e ele estava chamando, e ela, conhecendo a voz de Pedro, diz o versículo 14,
de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta. Quem estava na porta? Quem atendeu a porta? A menina. Quem estava lá dentro? Diz assim, a igreja orando. Crente espiritual é crente que ora. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, mas os irmãos estavam lá orando. E quando a garotinha disse, Pedro está na porta, os irmãos espirituais disseram assim, estás fora de si. Tá fora de... Você não sabe o que está falando. A igreja estava orando para quê? Pedro ser livre da prisão. Pedro é livre da prisão e bate na porta. A menina vai lá, atende e Pedro está aí. E a igreja que estava orando por Pedro diz assim, você está doida? Pedro está preso. Como assim? Como assim? Como assim, igreja? Porque a igreja não orava como criança. A igreja não tinha uma posição de criança. Eles estavam buscando razão. Qual era a razão? A razão dizia assim, é impossível Pedro ser liberto. Mas não estava orando. Isso chama-se oração retórica. Isso é proforme. É quando alguém da sua família está doente, está viciado, ou tem algum problema, você diz, igreja, ora comigo. Mas no fundo você sabe que Deus não vai levantar o doente. Na verdade você não sabe, você sabe na sua mente. Você acha, você pensa que Deus não vai levantar o doente, que Deus não vai fazer, que o milagre não vai acontecer. Às vezes não acontece mesmo, né? Talvez você podia ter acreditado um pouquinho mais. Mas como criança, ela ficou feliz, porque ela estava ali. A igreja está orando, por quê? Por Pedro. Pedro está na porta, na cabeça dela é um milagre, aconteceu. Mas isso aconteceu na cabeça dela ou aconteceu de fato? Deus quer fazer coisas novas na sua vida, mas o que você precisa é acreditar. É fé. É a fé simples de uma criança. E como ela começou a insistir naquilo, e as meninas, elas sabem insistir desde novinhas. Elas insistem com a opinião delas. Graças a Deus por aquela menina, Rod. Eles disseram, então é um anjo dele, é o anjo de Pedro. E você não vê aqui no culto domingo o meu anjo que está aqui comigo vier no meu lugar? Não acredite nisso. O evangelho não é pregado por anjos, é pregado por nós. Ele me acompanha, está aqui. Tem alguém vendo ele aqui atrás de mim? No final alguém vai ver. Depois me conta, hein? Ele está aqui. É um anjo. E Pedro batendo. Imagina Pedro lá fora. Meu Deus. Abre porta. E batendo, até que eles ouviram e foi lá. E a alegria tomou conta do lugar. Devia ficar com um sentimento de... Como assim? Eu me lembro do testemunho da Ana Paula Valadão. E eles foram com Diante do Trono alguns anos atrás, no sertão do Brasil, para cantar num lugar bem separado lá, bem seco, onde não chovia há muitos anos, e todo mundo sabia que aquele culto ali era um culto que eles iam celebrar a Deus, cantando, né, com um grupo, com Diante do Trono, e eles iam clamar a Deus por chuva. E foi uma multidão, né? Muita gente para lá, o Diante do Trono arrastava de fato multidões, muita gente cantava, Me Ama, por exemplo, né? Muita gente cantava, Preciso de Ti, enfim, as músicas famosas, mas só uma pessoa, uma menina, todo mundo ali cantava e levantava as mãos, mas só uma menina levou o guarda-chuva, só uma criança. Da criança, quando nós pedimos, Deus, o Pai, dá. E se eu for pedir chuva, o que o Pai vai dar? E o que eu preciso? Um guarda-chuva. E choveu.
fé que moveu Deus a fazer chover foi daquela menina. Como criança, tem uma fé simples, acredite, simplesmente acredite, mas acredite que o Pai quer animar você. Às vezes as nossas experiências com pais ruins, e às vezes o nosso pai físico, né, o pai biológico, ele não foi uma pessoa muito legal, era alcoólatra, era viciado, era violento, era adúltero, sei lá, abusivo, acontece muito. Sabe, não compare o seu pai natural com o pai do céu. Deus é outro papo, ele ama você, ele quer o seu bem. E o diabo fica assim muito trabalhando na questão de inutilizar os pais, porque Deus, ele é Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. As pessoas que têm dificuldades em lidar com seus pais, têm dificuldade em chegar para Deus e dizer: meu Pai, Abba, Pai. Mas como criança, diga de novo, como criança, levanta a mão direita comigo e diz assim: como criança, eu quero receber o puro leite espiritual que vai mudar a minha vida. Deseje isso. Assim como uma criança deseja uma boneca, deseja um carrinho, deseja um brinquedo, sei lá, deseja alguma coisa, deseja algo que possa mudar a sua vida. Em 1 Pedro capítulo 2, o mesmo Pedro que foi livre da prisão, e a menina viu e acreditou, enquanto os outros oravam e não acreditavam na oração deles, o mesmo Pedro escreve assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Sabe, essa é a palavra do Espírito Santo para a igreja hoje. Deseja o leite. A gente deseja muita coisa, mas quando a gente deseja aquilo que é mais certo, aquilo que é mais profundo, aquilo que vem de Deus, o alimento que vem de Deus, nós temos a possibilidade de crescer, de multiplicar, de expandir, de sermos crentes maiores e melhores, de ter uma família melhor, de ter uma vida melhor, de ter prosperidade, de ter saúde, de ter paz. Mas tem que desejar como criança anseia pelo leite, pelo alimento que vai sustentá-la. Assim, cada um de nós precisa crescer desejando esse alimento. Pedro chama esse alimento de leite espiritual puro. Como é que ele chama? Leite espiritual puro, porque esse alimento ele vem puro da parte do Espírito de Deus para a nossa vida. Aquele Espírito Santo que nos conduz à verdade, aquele que Jesus falou a respeito dele, que é preciso que eu vá para que ele venha, e quando ele vier, ele vai guiar você a toda a verdade. Essa é a verdade, é o leite espiritual, é o alimento de Deus, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas isso é para quem quer receber como criança, porque como criança nós recebemos o puro leite espiritual. Agora como adultos a gente quer se embriagar, a gente quer se divertir, a gente quer curtir, ou a gente quer se preocupar. Tem gente que curte a preocupação e o problema. Como criança nós queremos alimento, como adultos nós queremos problemas. Como criança nós queremos viver, mas como adultos nós queremos sobreviver. Diga assim: hoje Deus está me levando a um novo nível. Ele não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva a abundância dEle na sua vida. Quem entende isso diz amém. E eu quero concluir com Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. E assim nesse texto, e se você ler até um versículo anterior, dentro do contexto, ele diz, Paulo está dizendo para a igreja: pensa bem aquilo que você quer. E ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à devassidão, que leva às contendas, aos problemas, à embriaguez não apenas do álcool, mas a embriaguez das circunstâncias, da situação. Não vivam isso, não experimentem isso, mas o que ele está dizendo: deixem-se encher pelo Espírito. Como criança deseja o quê? Diga assim: o puro leite espiritual. E Paulo está dizendo: vinho não coloca vinho na mamadeira, coloca o leite do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito, viva cheio do Espírito, converse com o Espírito. Você já vive com Ele, Ele já vive em você, Ele já vive em você. Dê atenção para Ele. Às vezes a gente deixa de falar um pouco
a respeito dessas coisas, mas nós olhamos para Deus Pai e vemos Deus Pai sentado no trono. Nós olhamos para o Filho e vemos Jesus que foi crucificado e hoje está à destra de Deus. Mas quando nós olhamos para o Espírito Santo, diga assim: o Espírito Santo é Deus na terra. Jesus está aqui? Não. Deus Pai está aqui? Não. Eles estão no trono. Quem é que está aqui? O Espírito Santo. Desejai, como criança, o puro leite espiritual do Espírito. E como é o Espírito? O Espírito fala em vento, em pneuma, em sopro, fala em poder. A gente às vezes tem dificuldade de ver o Espírito Santo como uma pessoa, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que te leva à verdade. Ele é uma pessoa que enche você de alegria. Ele é uma pessoa que pode ficar triste com você, que você pode extingui-lo na sua vida, mas se você ouvi-lo, você vai ter um puro alimento espiritual, todo dia, o dia todo, em todo momento. E é ele que fala comigo. Você precisa se acostumar com isso. É a vida do Espírito que você aprende lá no cursão. Só que você ouve, mas aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, e você não desfruta do Espírito Santo, do leite espiritual. Mas como criança, hoje você devia gritar diante de Deus para que esse leite espiritual viesse sobre a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. É disso que Paulo está falando. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. É o Espírito Santo que diz para mim, como disse agora há pouco, tem pessoas aqui em cadeias, e agora ele está me dizendo, tem pessoas hoje que estão com dores na articulação, nas articulações dos dedos, do braço, das pernas, estão com dores nas articulações. Eu não sei se é em função de Covid, de chikungunya, se é artrite, se é artrose, mas eu quero dizer para você que está sentindo essa dor aí agora, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus, aí aonde você está. Aí aonde você está? Aonde você está? Procura a dor. Você que estava sentindo a dor, procura aí. Quantos estão com dor aqui para receber a cura agora? Deixa eu ver, só levanta a mão comigo. Um aqui, quem mais? Atrás, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu sabia disso? Eu perguntei para algum de vocês se estava sentindo dor. O Espírito Santo é uma pessoa, e assim como ele fala comigo, ele quer falar com você também. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vamos caminhar para o final. Qual é a situação de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Alô, olha para mim. Qual é a situação? Como reage uma pessoa cheia do Espírito Santo? O próprio Paulo ensina isso. Ele diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. A fala de quem é cheio do Espírito Santo não é uma fala carregada de culpa, de erro, de problema, de pecado, palavras duras, mas é uma fala de glória, é uma fala de palavra, de Bíblia, de exortação à santidade, de mudança de vida, de motivação, de fé, falando entre vocês. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não se interessa por outras coisas, mas quando você abre a sua boca, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Quem está me entendendo diz amém. Não para disso aí não. Ele vai mais além. A vida dessa pessoa, quando ela abre a boca, dá graças a Deus. Ela é uma vida de louvor. Tem sempre uma canção nova vindo do coração. Uma canção de gratidão, uma canção da bênção de Deus. E em vez de ficar pensando em coisas, surge uma canção, surge uma música, uma adoração, algo novo. Às vezes é uma canção que você nunca nem ouviu, mas é que o Senhor está dando para você naquele momento. Às vezes é uma canção em outras línguas, quando você começa a louvar a Deus, e aí começa a louvar a Deus em outras línguas. Eu não vou fazer isso porque eu estou com vergonha. Mas é assim, está cheio do Espírito, está cheio do Espírito de vida, está cheio do Espírito de vida, de poder, de glória. A vida é assim, é falando da bênção do Senhor, é glorificando a Deus, é cantando hinos e cantando hinos espirituais. Essa semana, por exemplo, eu cantei o tempo todo. Eu não vou cantar para vocês, a gente começaram a tocar outra coisa, aí minha cabeça não funciona em duas músicas ao mesmo tempo. Não é a minha praia. Mas aquela canção diz assim: tu és o Cristo, não é para cantar não, tá? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha. Olha a posição aí. E o Espírito Santo falava comigo o tempo todo sobre essa rocha. Qual é a rocha? Cristo. Sobre essa rocha
a igreja está. O posicionamento da igreja é sobre a rocha, é sobre Cristo. E essa canção ela vinha o tempo todo, às vezes de madrugada. Eu não sei se eu acordei a pastora, ela dorme muito, né? Feliz. Oh, santo. E assim, boa de cama. Enquanto de casais está chegando, hein? Eu estou aquecendo. Estou calor. E assim, de noite, quem dizes os homens que eu sou? Né? Foi assim que Jesus perguntou: onde está o profeta? É profeta, é fulano, é Beltrano, e vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Sabe, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender como criança que o Senhor edificou a nossa igreja, edificou a nossa vida. Mas assim, quem é cheio do Espírito é assim, tem um coração de gratidão a Deus e dá graças a Deus por tudo e em todos os momentos. Tem um coração de servo, tem um coração de filho, está sempre disposto a ajudar. É o poder do Espírito Santo. Desejai como crianças, diga eu desejo, como criança, o puro leite espiritual. Diga assim, o leite espiritual é o Espírito Santo da minha vida. Sabe, os teólogos, eles gostam de dizer assim, né, sobretudo quando cantam umas canções, que o Ministério de Louvor gosta muito de tocar, que é vem Espírito, enche esse lugar, move esse ambiente, e outras canções assim, que falam sobre o Espírito Santo vindo, né? E os teólogos arrazoando, teólogo é um problema, pastor às vezes é um problema, eles ficam dizendo, mas essa canção está errada. O Espírito Santo falou isso para mim. Quando a gente entende que o Espírito Santo é uma pessoa, quando eu termino o curso aqui, como é que eu oro? O amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as doces consolações, ou a comunhão do Espírito Santo com seus filhos. O amor de Deus, a Trindade, o Filho, o Espírito Santo, ele é Deus em comunhão. Ele está me dizendo que tem coração que já está ardendo o quê? Que a chama, o fogo do Espírito. O Espírito Santo ele também é representado como fogo. O fogo do Espírito já está ardendo no coração de algumas pessoas. É porque ele está crescendo, sabe? O Espírito ele habita em nós. A gente pode apagar ele, extinguir ele, ou a gente pode fazer igual uma brasa, assoprar e deixar que ele possa incendiar. Mas ele também vem sobre nós. Ele vem sobre nós como águas, né? Como água, como a expansão da água. Aquela história da expansão que você falou, que a Patrícia falou para mim, uma visão que ela teve, o Espírito Santo hoje já completou essa história comigo. Ele disse assim, sabe, nunca mais permita que alguém fale de que porque eu habito no coração de uma pessoa, eu não posso vir sobre ela. Uau! Tá bom, eu já estou fazendo aqui o que ele falou.